No próximo capítulo da novela Três Graças, Consuelo estranha quando o delegado a liberta de forma inesperada, sem muitas explicações. A sensação de que algo está fora do lugar a acompanha pelos corredores da delegacia. Ela percebe que aquela soltura repentina só pode significar uma coisa: algo grave está prestes a acontecer. Sem perder tempo, sai às pressas e vai atrás de Misael, tomada pelo pressentimento de que ele pretende cometer uma loucura contra Ferete durante o evento na chacrinha. Zenilda, por sua vez, deixa o orgulho de lado e procura Rogério. Em um encontro carregado de tensão, ela se disponibiliza para ser advogada dele, afirmando que conhece cada brecha jurídica capaz de desmontar o império de Ferete. A decisão surpreende até os aliados mais próximos, mas Zenilda garante que está pronta para virar o jogo no tribunal e fora dele. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Lena descobre uma verdade devastadora. Raul é o pai da filha de Joely. A revelação cai como uma bomba, desmontando antigas versões e levantando novas suspeitas. Abalada, Lena decide confrontar Joely discretamente durante o evento, mas acaba sendo observada por Samira, que percebe a movimentação e imediatamente pede ajuda a Edilberto para conter qualquer ameaça aos seus planos. Lucélia, sempre calculista, convence Bagdá a roubar o dinheiro dos próprios tios, prometendo que essa será a chance definitiva de eles mudarem de vida. A proposta divide Bagdá entre a ambição e o medo das consequências. No auge da inauguração, Ferete e Arminda ficam atônitos ao ver Zenilda anunciar ao microfone a presença de Rogério no palco. O público reage com espanto. Nos bastidores, Edilberto impede Lena de sair com Joely, criando um clima de confronto iminente. Consuelo finalmente alcança Misael e o aborda no exato momento em que ele atira em direção ao palco, transformando a noite de celebração em puro caos. Lena fugirá do país com a filha de Joely nos braços, enquanto Arminda dará um passo definitivo em sua trajetória sombria ao matar Samira para se vingar. O que começa como um parto cercado de tensão se transformará em uma sequência devastadora de revelações, perseguições e acertos de contas. Samira terá um final trágico após o rapto da filha de Joely. A vilã, que já vinha operando nas sombras com frieza e cálculo, verá seu plano sair do controle justamente quando acreditar estar mais próxima de garantir seu silêncio e sua impunidade. O parto de Joely será marcado por acontecimentos dramáticos, capazes de mudar o destino de todos os envolvidos. Tudo começará quando Joely entrar em trabalho de parto em circunstâncias adversas. Fragilizada, isolada e pressionada psicologicamente, a jovem será levada por Samira a uma clínica clandestina, longe de qualquer registro oficial. O ambiente será tenso, improvisado, marcado por olhares desconfiados e por uma sensação constante de perigo iminente. Joely, mesmo em meio às dores do parto, perceberá que algo não está certo. Mas já será tarde demais para recuar. Após horas de sofrimento, ela dará à luz uma menina. O nascimento, que deveria ser um momento de esperança, será imediatamente envolvido por uma atmosfera de ameaça. Sem permitir que a mãe sequer segure a criança por tempo suficiente, Samira tomará a recém-nascida e a entregará a Lena. A jovem ficará atônita, incapaz de reagir diante da rapidez com que tudo acontecerá. Lena, por sua vez, demonstrará nervosismo, mas também determinação. Com a criança nos braços e documentos falsos preparados previamente, ela deixará o país às pressas. Nos próximos capítulos, será mostrado que a fuga já vinha sendo arquitetada em segredo. Passagens compradas sob identidade falsa, rotas alternativas, contatos no exterior, tudo indicará que o plano estava em andamento há semanas. A saída será discreta,
quase invisível, enquanto Joely permanecerá internada, acreditando que sua filha ainda está sob cuidados médicos. Enquanto isso, Raul começará a desconfiar de inconsistências na versão apresentada por Samira. Movido por um misto de indignação e instinto de proteção, ele decidirá denunciar o crime à polícia. A decisão não será fácil. Ele saberá que enfrentará forças poderosas e arriscará desenterrar segredos que podem destruir sua própria história. Ao perceber que Raul está disposto a levá-la às autoridades, Samira recorrerá a uma revelação bombástica. Em uma tentativa desesperada de impedir a denúncia, ela confessará que é sua mãe biológica. A revelação cairá como uma bomba. O jovem ficará paralisado, dividido entre a revolta e a incredulidade. Samira explorará cada segundo de silêncio para aprofundar o golpe emocional. Ela contará que, logo após seu nascimento, ele foi vendido e que Arminda foi quem o comprou. A informação abalará completamente as estruturas de Raul. Sua identidade, sua origem e sua relação com Arminda passarão a ser questionadas de forma dolorosa. O chão parecerá se abrir sob seus pés. Atordoado, ele decidirá confrontar Arminda. Nos próximos capítulos, o embate entre os dois será intenso, carregado de ressentimentos acumulados e perguntas sem resposta. Ele exigirá que ela confirme toda a história. Arminda, inicialmente fria e controlada, tentará minimizar os fatos, mas a pressão emocional será crescente. A revelação de Samira não apenas desestabilizará Raul, como também colocará Arminda em posição vulnerável. A personagem, conhecida por sua postura estratégica e calculista, não aceitará ter seu maior segredo exposto sem consentimento. A amante de Ferret se voltará contra Samira com uma fúria silenciosa. Para ela, a traição será imperdoável. Determinada a se vingar e a silenciar qualquer ameaça ao seu império, Arminda procurará Helga. Nos próximos capítulos, será revelado que Helga já tem um histórico de lealdade inquestionável à personagem de Grazi Massafera. A conversa entre as duas acontecerá longe de olhares curiosos, em um ambiente carregado de tensão e códigos implícitos. Arminda deixará claro que precisa resolver o problema de forma definitiva. Helga, sem hesitar, aceitará a missão. O plano será meticulosamente elaborado. Horários estudados, rotas mapeadas, ausência de testemunhas garantida. Samira, que acreditará ainda ter algum controle da situação, não perceberá que se tornou alvo. A suposta traficante de crianças começará a notar movimentos estranhos ao seu redor. Telefonemas que não se completam, olhares que se desviam, portas que se fecham abruptamente. A sensação de perigo crescerá, mas ela subestimará a determinação de Arminda. Nos próximos capítulos, o desfecho será executado com frieza. Samira desaparecerá sem deixar rastros visíveis. A notícia se espalhará rapidamente. Todos acreditarão que ela fugiu para evitar a prisão após a iminente denúncia de Raul. A versão oficial apontará para uma escapada estratégica, típica de quem tenta se livrar da justiça. No entanto, a verdade será muito mais sombria. Arminda terá conseguido eliminá-la de uma vez por todas. O silêncio que se seguirá será calculado. Sem corpo, sem testemunhas, sem provas concretas, a narrativa pública sustentará a hipótese da fuga. Mas, nos bastidores, a vingança terá sido consumada. Enquanto isso, Joely começará a perceber que sua filha não está ao seu lado. A ausência da recém-nascida se tornará insuportável. A jovem iniciará uma busca desesperada por respostas, enfrentando mentiras, omissões e portas fechadas. O sofrimento dela dará novo impulso à trama, ampliando o conflito entre os personagens.
Raul, ainda impactado pela revelação sobre sua origem, se verá dividido entre investigar o paradeiro de Samira e tentar encontrar pistas sobre o destino da criança. O peso da culpa o acompanhará. Se tivesse agido antes, talvez pudesse ter impedido a fuga de Lena. Lena, por sua vez, enfrentará desafios no exterior. Nos próximos capítulos, será mostrado que fugir com um bebê não será tarefa simples. A tensão constante, o medo de ser descoberta e a responsabilidade inesperada colocarão sua resistência à prova. A cada passo, ela precisará escolher entre continuar obedecendo às ordens recebidas ou repensar suas próprias decisões. Arminda observará todos os movimentos à distância, mantendo a postura impecável que a caracteriza. Publicamente, demonstrará preocupação com o desaparecimento de Samira e surpresa diante das acusações que começam a surgir. Internamente, porém, reforçará seus mecanismos de proteção, antecipando possíveis investigações. A trama avançará em ritmo acelerado, com revelações que prometem aprofundar ainda mais os conflitos. O desaparecimento de Samira deixará perguntas no ar. A fuga de Lena abrirá novos caminhos narrativos. A dor de Joelle será o motor emocional dos próximos acontecimentos. A pressão começará a se fechar em torno de todos os envolvidos. A ausência de Samira deixará lacunas perigosas, e o silêncio que parecia estratégico passará a soar suspeito. Pequenos detalhes ignorados anteriormente ganharão novo peso. Um registro apagado às pressas, uma câmera desativada no momento exato, um depoimento contraditório, fragmentos que, unidos, poderão ameaçar a versão cuidadosamente construída. Raul, mesmo emocionalmente devastado pela revelação sobre sua origem, decidirá agir. O choque inicial dará lugar a uma necessidade urgente de respostas. Ele começará a investigar por conta própria, revisitando lugares ligados a Samira e confrontando pessoas que antes temia enfrentar. A denúncia que quase foi formalizada se transformará em algo ainda maior. Uma busca por verdade. Ao mesmo tempo, Joelle deixará de ser apenas vítima das circunstâncias. Fragilizada, mas determinada, ela passará a questionar cada versão apresentada. O instinto materno falará mais alto. Nos próximos capítulos, ela perceberá que houve manipulação desde o início. A jovem exigirá acesso aos registros da clínica clandestina, pressionará funcionários e começará a reconstruir os acontecimentos do dia do parto. Enquanto isso, Lena enfrentará dificuldades inesperadas no exterior. A rotina sob identidade falsa começará a ruir diante das exigências práticas da maternidade. Consultas médicas, documentos, justificativas, cada detalhe poderá colocá-la em risco. O vínculo com a criança também passará por transformações. O que começou como parte de um plano frio e calculado ganhará contornos mais complexos, despertando conflitos internos que ela não previa enfrentar. Arminda, por sua vez, manterá o controle aparente da situação. Em público, reforçará a narrativa de que também foi enganada por Samira. Em privado, apertará o cerco para garantir que nenhuma ponta solta comprometa sua imagem. Sua postura estratégica começará a revelar fissuras apenas para os mais atentos. Helga, sempre ao seu lado, perceberá que o equilíbrio emocional da aliada não é tão sólido quanto parece. Nos próximos capítulos, uma reviravolta ameaçará o plano de Arminda. Um indício inesperado sobre o desaparecimento de Samira surgirá, colocando em dúvida a hipótese de fuga. A polícia começará a considerar outras possibilidades, e nomes antes fora do radar poderão entrar na linha de investigação. A tensão crescerá à medida que perguntas incômodas forem feitas. Raul se aproximará perigosamente da verdade. Ao cruzar informações sobre a clínica, a fuga internacional e os contatos de Lena,
ele perceberá que tudo estava conectado por uma estrutura maior do que imaginava. O envolvimento de Arminda deixará de ser apenas uma suspeita emocional para ganhar contornos concretos. O confronto entre eles se tornará inevitável. Joelle também dará um passo decisivo. Ao descobrir inconsistências nos horários e nas assinaturas do dia do parto, ela entenderá que houve premeditação. A jovem decidirá levar suas descobertas às autoridades, mesmo sabendo que enfrentará figuras poderosas. A dor se transformará em coragem. Lena, pressionada por novas circunstâncias, começará a questionar se conseguirá sustentar. No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério decide medir cada palavra diante dos policiais. Ele omite detalhes cruciais, distorce horários e conduz o depoimento de forma calculada para proteger Gerluce. Ao final, sai da delegacia com a sensação de dever cumprido. A jovem fica oficialmente inocentada, enquanto ele carrega sozinho um segredo que pode explodir a qualquer momento. Ferretti, por sua vez, cai direitinho na armadilha de Xênica. Convencido de que controla a narrativa, ele se vê encurralado pelo jornalista Theo Pereira, que fareja escândalo como poucos. O vilão tenta desconversar, ameaça processos, mas Theo não recua. A separação de Zenilda vira assunto público antes mesmo de Ferretti conseguir reagir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto o caos se espalha, Gerluce e Paulinho finalmente baixam a guarda. Depois de tantas desconfianças, os dois conversam com franqueza, admitem erros e fazem as pazes. O clima é de alívio, mas também de alerta. Ambos sabem que a calmaria pode ser curta demais. Theo Pereira não perde tempo e publica a matéria que sacode a cidade. A separação de Ferretti e Zenilda ganha manchetes, comentários venenosos e versões conflitantes. O nome do empresário passa a circular com força nos bastidores e a pressão aumenta às vésperas de um evento decisivo. Na chacrinha, Edilberto entra em ação. Ele entrega dinheiro a Bagdá para garantir que a inauguração de mais uma farmácia aconteça sem confusão. Tudo precisa sair perfeito, ao menos na aparência. Nos bastidores, Lena combina um encontro com Joelle, escondendo tudo de Herculano, ciente de que essa conversa pode mudar destinos. Ferretti, tentando manter pose, consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo ao evento. Ele sobe ao palco com um sorriso ensaiado, mas o clima pesa quando Xênica o chama para falar ao público. No meio da cerimônia, Misael surge, arma em punho, mirando diretamente Ferretti. O silêncio toma conta do lugar e o instante congela, anunciando que nada ali terminará bem. Casper segue Júnior, encontra as Três Graças e invade o ferro velho de Joaquim. Será que a casa vai cair para os justiceiros da chacrinha? A obsessão de Casper pela misteriosa estátua das Três Graças vai ultrapassar todos os limites. O galerista, conhecido por seu faro quase sobrenatural para obras raras, ficará cada vez mais convencido de que a escultura roubada da mansão de Arminda não desapareceu por acaso. Para ele, aquela peça carrega algo além de valor artístico. Um peso simbólico, quase místico, que estaria ligado a uma suposta maldição capaz de destruir quem tenta possuí-la. Desde o assalto à mansão, Casper passa noites em claro analisando fotos antigas, registros de leilões e relatos fragmentados sobre o paradeiro da estátua. Cada detalhe vira uma pista, cada silêncio, uma confirmação. Ele tem certeza de que alguém da chacrinha sabe mais do que aparenta. E Júnior passa a ser o elo mais frágil dessa corrente. A desconfiança começa de forma sutil. Casper observa os horários de Júnior, suas mudanças repentinas de trajeto, os encontros discretos longe dos olhos curiosos. O galerista nota que o rapaz anda nervoso, sempre olhando para os lados, como quem carrega um segredo grande demais para esconder.
É o suficiente para despertar o instinto predador de Casper. Sem levantar suspeitas, ele decide seguir o namorado de Maggie. O que começa como uma simples vigilância, logo se transforma em uma perseguição silenciosa pelas ruas da chacrinha. Casper mantém distância, mas não perde nenhum movimento. Júnior atravessa becos, conversa com pessoas estranhas, entra em lugares improváveis. Até que, em determinado momento, ele se dirige ao ferro velho de Joaquim. O coração de Casper dispara. O galerista observa de longe quando Júnior entra no ferro velho, troca algumas palavras rápidas com Joaquim e some entre pilhas de sucata, carcaças de carros e objetos esquecidos pelo tempo. Algo ali não fecha. Um ferro velho não combina com a rotina do rapaz. Para Casper, aquilo só pode significar uma coisa: a estátua está ali. Mais tarde, quando o local já parece silencioso, Casper cria coragem e se aproxima. Ele dá a volta, observa o espaço, analisa os pontos cegos. O ferro velho é um labirinto de sombras e ferrugem, perfeito para esconder segredos. Ao avançar entre os entulhos, o galerista sente um arrepio percorrer o corpo. É como se estivesse sendo guiado por algo invisível. E então, ele vê. Escondida entre sucatas, coberta parcialmente por uma lona velha, está a estátua das Três Graças. Mesmo suja, mal iluminada e deslocada daquele cenário grotesco, a obra mantém sua imponência. Casper fica paralisado. O tempo parece suspenso. Ele se aproxima lentamente, toca a superfície fria da escultura e sente um misto de fascínio e medo. Finalmente, murmura quase sem voz. A obsessão se transforma em certeza absoluta. Para Casper, aquela peça jamais deveria estar ali. Ele acredita que a estátua precisa voltar ao seu lugar para que a tal maldição seja quebrada. E a partir desse momento, ele passa a agir com ainda mais cautela. Nos dias seguintes, Casper se aproxima de Júnior com conversas aparentemente inocentes. Em um encontro casual, ele lança a pergunta como quem não quer nada. Se o rapaz já viu de perto uma obra famosa chamada As Três Graças. Júnior estranha, mas responde sem desconfiar, dizendo que não entende muito de arte. A reação do garoto, no entanto, não passa despercebida. Casper nota o desconforto, o olhar rápido demais, o silêncio fora de hora. Aquilo confirma suas suspeitas. Obcecado, o galerista decide voltar ao ferro velho, dessa vez para registrar provas. Em uma noite silenciosa, ele invade o local com cuidado extremo. Munido de uma câmera, fotografa a estátua de vários ângulos, registra detalhes, marcas, rachaduras. Cada clique é feito com a sensação de que está sendo observado. Ao sair do ferro velho, Casper não percebe que alguém o vê. Lucélia, que anda pela chacrinha por causa do romance conturbado com Bagdá, observa de longe o homem saindo às pressas do ferro velho de Joaquim. Sem ser notada, ela se esconde na sombra e acompanha cada movimento. A atitude do tio a deixa com a pulga atrás da orelha. O que ele estaria fazendo ali, em um lugar tão afastado e suspeito? Lucélia guarda uma informação para si, mas decide ficar atenta. Enquanto isso, Casper intensifica o jogo psicológico com Júnior. Agora, as perguntas são mais diretas, sempre disfarçadas de curiosidade profissional. Ele quer saber o que acontece no ferro velho, quem frequenta o local, se Joaquim costuma guardar objetos diferentes. Júnior começa a se sentir pressionado. Algo naquele interesse exagerado não parece normal. A tensão cresce. O rapaz passa a desconfiar de estar sendo seguido, observado, testado. O clima entre eles fica pesado e cada conversa vira um campo minado. Casper, por sua vez, acredita estar cada vez mais perto de desmascarar os justiceiros da chacrinha. Para ele, a presença da estátua no ferro velho é apenas a ponta do iceberg de um esquema muito maior.
E ele está disposto a ir até as últimas consequências para arrancar essa verdade, custe o que custar. Nos próximos capítulos, segredos começam a emergir, alianças silenciosas são colocadas à prova e a obsessão de Casper pode acabar colocando muita gente em risco. Casper passa a agir como quem já atravessou uma linha invisível e não pretende voltar. Depois de ser visto por Lucélia, ele sente que o tempo começa a jogar contra. A sensação de estar sendo observado deixa de ser paranoia e vira instinto. Algo está fora do lugar. A chacrinha inteira parece respirar diferente, como se soubesse que um segredo grande demais está prestes a explodir. Nos dias seguintes, o galerista muda a rotina. Some da galeria por horas, evita contatos desnecessários e passa a circular pela chacrinha em horários improváveis. Ele quer mapear tudo. Quem entra no ferro velho, quem sai, quem conversa com Joaquim, quem observa demais. Cada rosto vira suspeito, cada movimento é anotado mentalmente. Júnior, por outro lado, começa a sentir o cerco se fechar. As perguntas de Casper não cessam, pelo contrário, ficam mais afiadas, mais específicas. O rapaz percebe que o interesse pela estátua já não é apenas curiosidade artística. Há algo doentio ali. Em uma conversa tensa, Júnior desconversa, muda de assunto e deixa claro que não quer mais falar sobre o ferro velho. A reação só reforça a certeza de Casper de que está no caminho certo. Enquanto isso, Joaquim percebe movimentações estranhas ao redor do ferro velho. Objetos fora do lugar, marcas no chão, sinais claros de invasão. Ele não comenta com ninguém, mas passa a desconfiar que alguém anda rondando demais o espaço. A presença da estátua, que deveria estar escondida, começa a se tornar um risco real. Lucélia, silenciosa, cruza informações. Ela associa a saída suspeita de Casper do ferro velho com o nervosismo recente de Júnior e com cochichos que ouve pela chacrinha. A megera entende rápido. Aquela história envolve mais gente do que parece e, como sempre, ela sabe guardar uma carta na manga para usar no momento certo. Casper decide dar um passo ainda mais perigoso. Ele provoca um encontro casual com Joaquim, fingindo interesse em peças antigas e sucatas raras. O clima entre os dois é estranho, carregado de olhares e silêncios longos demais. Joaquim percebe que o homem sabe mais do que demonstra. Casper percebe que não será fácil arrancar nada dali. Ao sair do ferro velho, o galerista tem a nítida sensação de que está sendo seguido. Ele acelera o passo, entra em ruas estreitas, muda de direção. Quando finalmente para, não vê ninguém. Mas o aviso está dado. Ele não é o único jogando esse jogo. Júnior, pressionado, começa a cometer erros. Fala demais com pessoas erradas, demonstra nervosismo perto de quem não deveria e chama a atenção sem perceber. Pequenos deslizes que podem custar caro. A cada novo passo em falso, a possibilidade da casa cair para os justiceiros da chacrinha fica mais real. Casper, agora convencido de que a estátua é apenas o centro de uma engrenagem maior, passa a traçar um plano silencioso. Ele sabe que, se agir com pressa, pode perder tudo, mas também entende que alguém vai atacar primeiro. E enquanto todos se movem no escuro, a estátua das Três Graças permanece ali, imóvel, silenciosa, observando, como se aguardasse o momento exato de cobrar seu preço. No próximo capítulo da novela Três Graças, Zenilda não perde tempo e parte para o confronto direto com Ferete e Arminda. Diante dos dois, ela deixa claro que não compactua mais com mentiras, ameaças e muito menos com os esquemas escusos que envolvem a fundação. Ferete tenta impor autoridade, se recusa a sair da própria casa e afirma que não vai abrir mão de nada do que construiu, nem mesmo sob pressão. Arminda, cínica, provoca e debocha, acreditando ter vencido a guerra ao perceber que Zenilda decide abandonar a casa.
A decisão de Zenilda vira motivo de comemoração para Arminda, que recebe o apoio imediato de Lorena e Leonardo. Os três brindam a suposta vitória, certos de que, sem Zenilda por perto, nada mais poderá ameaçar os planos da fundação. O que eles não imaginam é que essa saída marca apenas o início de uma virada perigosa. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Consuelo garante a Misael que não dirá absolutamente nada à polícia. Assustada, ela afirma que prefere carregar o peso do silêncio a colocar a própria vida em risco. Misael desconfia, mas aceita a promessa, mesmo sabendo que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. Em paralelo, Xênica aceita a proposta de Rogério e decide fornecer informações detalhadas sobre tudo o que acontece dentro da fundação. Ela sabe que está pisando em terreno minado, mas enxerga nisso a única chance de se proteger e, ao mesmo tempo, se vingar de Ferete. Viviane, cada vez mais incomodada, confronta Leonardo sobre sua omissão diante da distribuição de medicamentos falsos. A discussão entre os dois sai do controle e Leonardo se defende dizendo que não tinha provas concretas. A briga é tão intensa que Macedo corre para avisar Ferete sobre o conflito, acendendo ainda mais o clima de tensão. O cerco começa a se fechar quando Gerlúcia é convocada por Paulinho para prestar esclarecimentos na delegacia. Ao ouvir o chamado, ela fica completamente petrificada, consciente de que seu nome pode estar ligado a algo muito maior do que imagina. Na delegacia, Jairo, Juquinha e o próprio Paulinho reagem em choque ao verem Gerluce e Rogério entrando juntos no local, deixando claro que nada mais será como antes. Bagdá descobrirá que foi justamente Vandilson, o responsável por tudo o que aconteceu nos bastidores, para tomar a área à força e se autoproclamar chefão da chacrinha. A revelação cairá como uma sentença. Conhecido por não perdoar traições, Bagdá não deixará barato e fará o traidor pagar caro, diante do bando inteiro, em uma punição exemplar que marcará a região. Tudo começa quando Bagdá decide se afastar temporariamente da vida criminosa. Cansado, machucado e desconfiado de todos, ele resolve tirar umas férias forçadas, deixando a área sob observação indireta, enquanto tenta tocar seus corres longe dali, ao lado de Lucélia. O que Bagdá não imagina é que sua ausência será interpretada como fraqueza. Nos becos da chacrinha, o burburinho cresce, os olhares se cruzam e os cochichos se espalham. É nesse vácuo de poder que Vandilson age. Sem qualquer reunião ou consenso, Vandilson se autoproclama dono da área. De peito estufado e discurso ensaiado, ele reúne o grupo, impõe respeito no grito e anuncia que, a partir daquele momento, as ordens partem dele. Alguns estranham, outros se calam por medo. Alemão observa tudo em silêncio, incomodado, mas ainda tentando entender até onde aquilo vai. Na mesma noite, Vandilson decide mostrar força. Ele segue com o grupo até as residências da chacrinha para dar o recado. Um aviso que mais parece ameaça. A primeira parada é na casa de Gerluce. A batida no portão ecoa pesado. Lígia atende, apreensiva, enquanto Gersi aparece logo atrás, desconfiado. Vandilson entra sem pedir licença e vai direto ao ponto. Todo dia 5, cada residência terá que pagar a chamada taxa de segurança. Gersi questiona, sem entender de onde surgiu aquilo. Que taxa é essa? Quem autorizou? Vandilson sorri de canto, com deboche, e responde que não é obrigatório. A frase seguinte, no entanto, deixa claro o recado real. Quem não pagar, ele não se responsabiliza pelo que pode acontecer. O silêncio pesa. Lígia engole seco, sente o perigo no ar e diz que já entendeu o aviso. Do lado de fora, nas sombras, Jorginho observa tudo, atento a cada palavra, cada gesto, cada olhar torto.
Vandilson sai satisfeito, convencido de que deixou sua marca. Alemão o acompanha, calado. Assim que se afastam da casa, Alemão perde a paciência e confronta o comparsa. Diz, sem rodeios, que Bagdá jamais concordaria com aquilo, que aquilo não faz parte das regras da área. Vandilson explode. Grita que agora o dono da chacrinha é ele, que Bagdá sumiu e não manda mais em nada. Ameaça Alemão, chega perto demais, invade o espaço, deixando claro que qualquer questionamento será tratado como traição. Alemão recua, prefere se calar, mas o incômodo cresce. Jorginho continua observando, juntando peças. No dia seguinte, Vandilson avança ainda mais. Ele surge com o bando na igreja da comunidade, interrompendo um momento de oração. O pastor se assusta ao ver os homens armados entrando. Vandilson anuncia que a igreja também terá que contribuir com a taxa de segurança. O clima fica pesado. O pastor se indigna, diz que aquele lugar é sagrado. Vandilson se aproxima, agressivo, o dedo em riste, o tom ameaçador. É quando Jorginho aparece. Ele se coloca entre os dois e manda Vandilson se afastar. O vilão reage, provocando, dizendo que ele não é Bagdá, que não manda em nada. Jorginho questiona, em voz alta, se ele está mesmo cobrando taxa dos moradores da chacrinha. Vandilson confirma, cheio de si, alegando que é para a segurança de todos. Jorginho rebate na hora. Então paga quem quer. O olhar de Vandilson escurece. Ele recua, mas deixa uma ameaça no ar, prometendo voltar. Depois, Jorginho alerta o pastor e a filha sobre o perigo iminente. Diz que aquilo não vai acabar bem e que eles precisam ficar atentos. Pouco tempo depois, Vandilson percebe que Alemão desapareceu. O sumiço levanta suspeitas, mas ele prefere ignorar, acreditando que o medo fará Alemão voltar por conta própria. Lê do engano. Enquanto isso, Bagdá aparece com Lucélia, próximo a um bar afastado da chacrinha, tentando se manter discreto. É ali que Alemão surge, ofegante, nervoso, olhando para os lados. Ele conta tudo. Vandilson tomou a área, está cobrando taxas dos moradores, ameaçando todo mundo, inclusive Gerluce. Bagdá tenta se manter fora, diz que já largou aquilo, que não quer mais guerra. Mas tudo muda quando Alemão solta a bomba. Vandilson foi o responsável pelo ataque que quase matou Bagdá. Foi ele quem armou tudo para assumir o comando. A expressão de Bagdá se transforma. A calma some. A fúria retorna com força total. Naquela mesma madrugada, Vandilson invade a igreja. Destrói imagens, quebra bancos, rasga livros, deixa um rastro de ódio e poder. Pela manhã, o cenário choca a comunidade. O vandalismo gera revolta e medo. Mais tarde, Vandilson volta à casa de Gerluce para ameaçá-la novamente. O que ele não sabe é que tudo está sendo gravado. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão velada. Confiante demais, ele invade a casa, se sente no controle, não percebe o detalhe que o condena. É então que a armadilha se fecha. Bagdá surge das sombras, mostra a bala, a prova do atentado, expõe a traição diante do bando que começa a chegar, um por um. O clima vira, os olhares mudam. Vandilson tenta reagir, gritar, se justificar, mas já é tarde demais. Desmascarado, humilhado, abandonado pelos próprios aliados, Vandilson vê o poder escorrer pelos dedos. Sem apoio, sem moral, sem saída, ele é expulso da chacrinha antes do amanhecer, carregando apenas o peso da própria traição. Enquanto o silêncio da comunidade anuncia que nada mais será como antes. Nos instantes finais da madrugada, a chacrinha ainda estará tomada por um silêncio pesado, quebrado apenas pelos passos apressados de Vandilson sendo empurrado para fora da área. Sem direito à despedida, sem aliados, ele tenta manter a pose, mas o medo já tomou conta. Bagdá observa de longe, em silêncio, deixando claro que aquela expulsão não é um perdão, é um aviso definitivo.
O detalhe que selou o destino do traidor começa a se espalhar entre o bando. Não foi só a gravação na casa de Gerluce que o entregou, mas a bala que Bagdá carrega consigo desde o atentado. A marca, o calibre e a origem coincidem com a arma que Van Dilson costumava exibir como troféu. Um erro que ele jamais imaginou que alguém fosse ligar aos fatos. Aos poucos, os homens entendem que tudo foi premeditado. A ausência de Bagdá, a cobrança das taxas, o ataque, a destruição da igreja. Nada foi impulso, foi um golpe calculado. Bagdá reúne o grupo ainda antes do sol nascer. Sem discursos longos, ele deixa claro que traição não se negocia. Diz que a chacrinha não é terra de extorsão nem de covardia, e que quem tentar repetir o que Van Dilson fez terá o mesmo destino, ou pior. O recado é direto, frio e definitivo. Ninguém ousa contestar. Jorginho, que acompanhou tudo desde o início, troca olhares com Bagdá. Há respeito, mas também tensão. Ele deixa claro que a comunidade agora sabe quem realmente tentou mandar ali pelo medo e que os moradores não vão esquecer tão cedo o que viveram. Bagdá concorda, ciente de que